Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, e assim como temos estudado a carta de Paulo aos Colossenses, hoje nós daremos prosseguimento à parte 2 da mensagem de Colossenses capítulo 3, versículo 18 em diante, até Colossenses capítulo 4, versículo 1. Conversávamos no domingo atrasado sobre os princípios de Deus que regem nossos relacionamentos. E terminamos parcialmente aquela mensagem e hoje esperamos concluir aquilo que Paulo tratou como princípios do Senhor que regem nossos relacionamentos. Vamos ler então Colossenses capítulo 3, 18 em diante. Diz assim no texto: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, que cada uma de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores, aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo também vocês que tem um Senhor no céu. Observe bem essa última frase do versículo 1 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses. Sabendo também vocês que tem um Senhor nos céus. Nesta noite eu quero convidar você a parar e refletir comigo sobre esses princípios de Deus que regem nossos relacionamentos. Nós temos estudado a palavra de Deus aqui neste lugar a cada domingo, porque cremos que há poder na palavra do nosso Deus. Podemos estar aqui lembrando os irmãos, quando Jesus, através da boca do evangelista Mateus, em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É muito interessante olharmos para a nossa vida como igreja do Senhor e estarmos atentos a essa mensagem que Paulo trata agora com a igreja de Colossos e que de alguma forma vai aferir e trazer um cuidado específico para com os nossos relacionamentos. A mensagem de Paulo à igreja em Colossos ainda se mantém sendo regida pela máxima do versículo anterior que nós lemos no início da mensagem. E eu quero fazer menção, então, desse versículo que está no capítulo 3, verso 17, quando Paulo diz à igreja, e tudo quanto fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Está muito claro na visão do apóstolo, está muito claro na visão de Paulo, que a igreja não poderia perder essa perspectiva, de que a nossa vida, ela deveria sempre ter essa máxima. A palavra de Deus deve ser aquilo que irá aferir o nosso coração. Então, eu quero nesta noite fazer com que você pare e reflita sobre aquilo que a palavra de Deus tem a nos falar, dos princípios que regem nossos relacionamentos.
A palavra de Deus, amados, é de fato aquilo que Deus usa para gerar a fé que nós precisamos, pois eu creio que Deus não muda apenas pessoas, Deus também muda famílias. Deus não apenas transforma indivíduos, Deus transforma lares, Deus transforma relacionamentos. Em outras palavras, se uma pessoa não pode ou não consegue ser crente em seu próprio lar, dificilmente ela será em qualquer outra parte. Parece que às vezes as pessoas carregam a palavra naquele ambiente que se espera que ali se ministre a palavra. Parece que quando nós saímos do recôndito desse templo, do lugar físico, quando nós nos reunimos como igreja, o ambiente fora, o ambiente externo, ele não é tão favorável à percepção ou à ministração da palavra. Parece que o nosso conteúdo, ele se torna um conteúdo não tão santo, não tão forte diante de Deus. Parece que em algum momento a palavra de Deus ela fica à parte do que deveria ser na nossa vida. E eu começo a entender que Paulo queria trazer esta menção à igreja. A palavra de Deus ela não pode ser perdida de vista. Sendo assim, eu creio que a igreja ela é apenas um espelho do que é a família. Ou seja, você jamais terá uma igreja forte se as famílias forem fracas. Você jamais terá uma igreja santa se as famílias não buscam santificação. Você jamais terá o todo forte se as suas partes estão fragilizadas. Você não pode separar a igreja da família. E eu queria então que nessa noite nós olhássemos isso, porque Paulo agora vai fazer menção desse que nós chamamos de princípios de Deus que regem relacionamentos. Na primeira parte da mensagem, falávamos dos 5 propósitos gerais que Deus nos traz para que os nossos princípios, os princípios usados em nossos relacionamentos, permaneçam sendo os princípios dados por Deus a nós. E eu quero fazer menção aqui desses princípios que nós anunciamos. O primeiro princípio geral é o princípio que Cristo nos dá poder para realizar o que Ele ordena que aconteça em nossas famílias. A palavra de Deus nos assegura isso. Por isso Paulo diz à igreja em Romanos, capítulo 1, versículo 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Temos por meio da palavra de Deus o poder que precisamos para que nossos relacionamentos sejam relacionamentos baseados na palavra do Senhor nosso Deus. É importante lembrarmos o segundo princípio, que é o princípio que Deus nos dá um novo propósito. E nós frisamos isso agora há pouco no versículo 17. Façam tudo em o nome do Senhor Jesus. É Cristo que nos dá um novo propósito de vida. Então, além do poder, Cristo se torna o nosso novo propósito. E temos como terceiro princípio geral, Cristo não apenas trazendo poder para que a sua palavra cumpra, Cristo nos dando um propósito, sendo o nosso novo propósito aqui na terra, ou seja, como se Paulo dissesse: viva sempre pelo nome de Jesus, dando graças a Deus Pai por meio da fé. E o terceiro princípio é Cristo nos dá um novo modelo. Paulo vai trazer essa inferência quando ele usa o texto da carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso de número 25. E ele vai, no capítulo 5, versículo 25 aos Efésios, ele diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, esse é o terceiro princípio geral para os nossos relacionamentos. Cristo não é apenas um novo propósito e nos dá poder. Ele é o nosso novo modelo. Ele traz o modelo do amor, o amor perseverante, cuidadoso, sacrificial, o amor de entrega. E Paulo queria que a igreja entendesse isso. Quarto princípio geral, Cristo nos oferece uma nova ética, porque temos como parte da história da igreja
que na cultura greco-romana, a ética era apenas de um lado, ou seja, o marido tinha todos os privilégios, e a esposa tinha todas as responsabilidades. Os pais tinham todo o poder, e os filhos tinham toda a obrigação. E o patrão tinha todo o domínio absoluto da vida do servo, e o servo não tinha direito nenhum. Observe, irmãos, que quando Paulo começa a dar orientações às esposas, aos maridos, aos pais, aos patrões e aos empregados, ele está sendo absolutamente revolucionário na sua ética, mostrando que a ética cristã, ela é recíproca, não tem dois pesos e duas medidas, não tem apenas o bônus para um e o ônus para o outro, não tem apenas privilégios para um e responsabilidade para o outro. Na ética cristã, Deus tem uma palavra para o marido e para a esposa, para pais e para filhos. Deus tem uma palavra para o patrão e para os empregados. Por quê? Porque todos estão debaixo do mesmo senhorio, que é o senhorio de Jesus Cristo. E sabemos que pela palavra de Deus não há privilégios maiores para um do que para outros. A ética cristã é recíproca. Por isso, como princípio geral para os nossos relacionamentos, Cristo não apenas nos dá poder, é o nosso novo propósito, é o nosso novo modelo, mas Cristo traz a nova ética. Cristo traz esse aprofundamento de sabermos que o alinhamento de Deus, ele se estabelece pelas palavras de Jesus, teu Filho. E o último princípio geral, Cristo nos oferece uma nova motivação. Observe que tanto no versículo 18, o versículo 20 e o versículo 23, Paulo vai pregar a última frase do texto e vai mostrar que ele, de fato, em Cristo, nos traz uma nova motivação. O texto diz assim, Colossenses 3, 18, a última frase, versículo 20 e 23. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. E sujeite ao seu próprio marido como convém ao Senhor. Versículo 20. Pois fazer isso é agradável diante do Senhor. E o versículo 23, também a última frase de Colossenses capítulo 3. Como para ao Senhor, fazer isso como para ao Senhor. Deus usa agora a boca do apóstolo Paulo para fazer com que esse quinto princípio geral, que irá reger nossos relacionamentos, fique claro que a grande motivação, ora do marido, da esposa, de pais, de filhos, patrões e empregados, deve ser o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora eu pergunto, por que Paulo está fazendo isso? Porque Paulo queria que toda a igreja soubesse que tudo o que fazemos tem que ser para o Senhor, tem que ser por causa do Senhor. Jesus precisa estar na nossa frente, Ele é o nosso maior compromisso, e nós não podemos nos esquecer disso. Por isso, irmãos, introduzindo essa mensagem, eu queria já chamar a sua atenção para essa segunda parte, quando nós saímos aqui dos princípios gerais que regem nossos relacionamentos em Deus, e passar agora para os princípios particulares que são tratados por Paulo especificamente nesse texto de Colossenses. E eu quero ler de novo agora o versículo 18 e 19. Diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como convém ao Senhor. Maridos, que cada uma de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. E o primeiro princípio particular trazido por Paulo aqui é o princípio que nos fala da submissão da mulher. Amados irmãos, a submissão não é uma questão de inferioridade, visto que todos os crentes precisam se submeter uns aos outros. Paulo diz isso em Efésios 5, 21. Se sujeitais uns aos outros. Era muito comum na família greco-romana, na época de Jesus e do apóstolo Paulo, os maridos não falarem de submissão. A palavra em casa era uma palavra de ordem direta. Então o marido, ao invés de usar o termo
de submissão, o marido usava o termo do que mandar, da obediência, ou seja, era uma ordem direta. O marido ordenava e a mulher apenas obedecia. É a ideia de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que a submissão, ela não é uma questão de valor pessoal, mas de função na estrutura familiar. Paulo entendia que nenhuma instituição sobreviveria como uma instituição acéfala, ou seja, uma instituição sem cabeça. Mas Paulo também sabia que nenhuma instituição teria êxito como bicéfala, ou seja, tendo duas cabeças. Amados irmãos, o nosso Deus é um Deus de ordem. É por isso que Deus estabelece princípios para o bem funcionamento da nossa estrutura familiar. E já na altura do versículo 18 do capítulo 3, está muito claro aqui o princípio da submissão da mulher. A submissão da esposa ao marido é trazida por Paulo aqui diante da igreja de Colossos como a ideia do desdobramento do senhorio de Cristo mediante a sua igreja. Porque a mulher é submissa a Cristo, ela se submete ao seu marido. A submissão, então, ela é tida como uma liberdade e a glória da esposa, como é a liberdade e a glória da igreja, quando estas se submetem a Cristo. Então, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem amaria a sua mulher como Cristo amou a igreja. E aí nós já vamos para o segundo princípio particular. Enquanto no versículo 18, o primeiro princípio particular de Deus, que deveria reger os nossos relacionamentos, é a submissão da mulher. No versículo 19, Paulo já traz o princípio do amor do marido pela sua esposa. Observem que o versículo 19 de Colossenses 3 reforça isso. Maridos, que cada um de vocês amem a sua esposa e não a tratem com amargura. O marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Paulo diz isso também à igreja em Éfesos, capítulo 5, versículo 25. Paulo esperava que a igreja pudesse estar nessa sintonia do céu. Deus havia dirigido essa palavra específica ao marido. Deus havia tratado com a igreja que o amor do marido deveria ser essa utilidade da metáfora do amor de Deus pela igreja, que é esse amor perseverante, sacrificial, este amor provedor. Eu queria chamar a sua atenção, porque esse amor do marido pela esposa, ele não é o amor proclamado por Vinícius de Moraes. É Vinícius de Moraes que diz que o amor é eterno enquanto dura. Isso vai ser totalmente chocante com a fé que temos em Cristo. Observemos o que Paulo diz sobre o amor, quando ele nos traz a palavra de 1 Coríntios 13. Paulo vai especificar que o amor de Deus, ele nunca acaba, porque ele tudo crê, tudo supera, tudo suporta. O padrão do amor é aquele que é derramado em nós, pelo Espírito Santo de Deus. Este é o amor que capacita o homem, o marido, a amar a sua esposa com a devida provisão que Deus colocou e derramou sobre o seu coração. Isso é tão forte que Paulo vai fazer menção da amargura, do momento em que o coração do homem está azedo, fechado, sofrido, e de alguma forma ele olha para sua esposa e passa a não amá-la, mas tratá-la com amargura. E isso é tão pesado, irmãos, que Paulo vai fazer essa menção de que o amor do marido, ele não pode atrair ou trazer qualquer menção da amargura, porque Paulo entende que a amargura, ela vai fazer com que nós frustremos ou bloqueemos qualquer ação daquilo que Deus tem para fazer em nós, através da nossa vida, no coração da nossa esposa e da nossa família. E eu me lembro do texto de Hebreus capítulo 12, versículo 15, quando nesse texto, Paulo,
vai fazer menção, ou melhor, o escritor de Hebreus chega a dizer que aqueles que deixem brotar a raiz de amargura no seu coração, eles iriam se apostatar da fé. A amargura, ela é capaz de nos afastar daquilo que Deus tem para nós, porque ela é oposição ao que Deus projetou para o nosso coração. Observe que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Amados, é impressionante como Paulo não quer falar agora da irresponsabilidade do homem para com sua esposa. A expectativa de Paulo é que nós atendêssemos para a chamada da responsabilidade que Deus espera que nós tenhamos para com a nossa esposa, de que um marido tenha com sua esposa, e que esse momento fosse vivido pelo homem como um momento ímpar, ao ponto de que uma vez o seu coração tratado, ele não seria um coração contaminado. E a forma como Deus trata o nosso coração é que nós não deixemos que nenhuma raiz de amargura, ou seja, a ofensa que chega, ela tem que sair. Não há como nós alimentarmos a ofensa, a agressão, a humilhação. Há momentos que nós somos surpreendidos com uma má resposta, com uma situação desagradável. E quando isso não tem o amparo da palavra, e nós não nos perdoamos uns aos outros, quando nós não nos recorremos a Deus, a amargura alimenta o nosso coração. E isso faz, como diz aqui o texto de Hebreus capítulo 12, que nós sejamos excluídos da graça, excluídos do favor de Deus. Parece que o homem esquece de que há alguém a favor dele. Parece que Paulo quer fazer menção de novo daquele texto dito aos romanos, quando eles vivendo tanta opressão e perseguição por causa do Evangelho, Paulo chega a fazer a seguinte pergunta em Romanos 8:31: o que diremos diante de tantas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pessoa amargurada, irmãos, ela esquece dessa chamada. E ela alimenta muito mais aquilo que está contra no seu coração, com aquilo que de fato que está a favor. Deus é aquele que será favorável a você, ao ponto de que você, obedecendo a sua palavra, não trate a sua esposa com amargura. A pessoa amargurada, ela torna-se azeda. Ela às vezes é indiferente à palavra de Deus, parece que os seus ouvidos estão tampados, e ela não tem mais uma sintonia com o céu, ela não quer mais ouvir o que Deus fala, não significa mais que eu não quero crer naquilo, eu simplesmente talvez esqueci. E Paulo quer fazer menção a isso. Cuidado para que você não trate sua esposa com amargura, porque Deus lhe chama a você, homem, marido, a tratar sua mulher com amor, como Cristo tratou a sua igreja. E Deus tratou a sua igreja por meio do seu amor. Foi Ele que se entregou por nós. Sem a entrega de Cristo, nós não poderíamos nos entregar para Ele. Portanto, esse segundo princípio particular, Paulo vai fazer menção direta do amor ao marido pelo amor à sua esposa. Esse amor bálsamo, esse amor aliviador de tensões, o amor de amigo, de companheiro, o amor sensível, o amor de viver a vida comum do lar, como uma forma de proteção, de cuidado para com aquela que, eleita por Deus, se tornou a sua esposa. Salomão já havia dito isso para nós em Provérbios: aquele que encontrou uma esposa, encontrou a benevolência do Senhor. Portanto, marido, olhe para sua esposa como Cristo tem olhado para ela. Ela é alvo da graça de Deus, como você também o é. Por isso, abra o seu coração e seja para a sua esposa aquilo que Deus espera que você seja, porque Ele tem derramado toda a porção do amor que eu e você precisamos ter no Senhor, para que ao invés de criticar ou agredir nossas esposas com palavras, nós tenhamos um coração tão sensível à voz de Deus,
que a submissão da nossa mulher seja facilitada, porque ela terá em nós um companheiro, um amigo, um homem que de fato representa o que Deus espera que ele seja para a sua esposa. Eu quero chamar a sua atenção então para agora o terceiro princípio geral. Paulo começa sobre o princípio da submissão da mulher. Paulo fala agora sobre o princípio do amor do marido pela esposa. Mas Paulo agora no versículo 20 e 21 nos falará do relacionamento de filhos e pais. Observe aí primeiro a obediência dos filhos aos pais. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. O terceiro princípio inicia com o relacionamento de filhos e pais. E Paulo está fazendo menção, primeiramente, da obediência dos filhos aos pais. Os filhos precisam obedecer, e obedecer em tudo. E não apenas naquilo que lhe apraz, ou que lhe dá prazer, ou que lhe é conveniente. A autoridade dos pais aqui é uma autoridade delegada por Deus. Por isso, rejeitar a autoridade dos pais é também rejeitar a autoridade de Deus. A rebeldia ou desobediência aos pais é um grave pecado e traz consequências muito graves aos infratores. É como o pecado da feitiçaria. Lembremos-nos do texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que diz assim: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Então, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também o rejeitou como rei. Os filhos, irmãos, os filhos que não aprendem a obedecer os seus pais, não vão obedecer quaisquer outras autoridades. A obediência, ela é agradável diante de Deus, visto que Ele mesmo já estabeleceu uma recompensa para a obediência. O texto de Efésios capítulo 6 faz menção dessa obediência específica, a priori nem da igreja, nem a priori do todo o povo de Deus, mas vai tratar exatamente desse princípio da obediência aos filhos, porque é nesse texto de Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3, que ele vai falar da recompensa da obediência dos filhos aos pais. Acompanhe comigo Efésios 6, 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Isso é muito forte, porque Paulo não está fazendo menção apenas da obediência dos filhos aos pais, mas Paulo traz o perfeito alinhamento dessa obediência, porque Paulo queria dizer que a obediência dos filhos aos pais não era uma obediência cega. A obediência era uma obediência firmada na fé em Cristo, era uma obediência firmada no Senhor. Ou seja, se algum pai pede algo para o seu filho que é contrário à palavra de Deus, este filho tem autoridade para desobedecer seu pai. Observem que o texto é claro, Efésios 6:1, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Deus nunca pode estar fora do nosso contexto familiar. Se a esposa olha para o marido, entre ela e o marido tem que ter Cristo. Por isso que o texto continua: esposas, sejam submissas ao marido como ao Senhor. Quando Paulo trata os maridos, ele manda amar a esposa como o Senhor amou a igreja. Deus continua ainda assim sendo o nosso principal parâmetro. Então observe que nesse princípio, o terceiro princípio particular, que é o princípio do relacionamento dos filhos e pais, Paulo faz menção no versículo 20 de Colossenses 3, da obediência do filho ao pai, mas uma obediência que não é cega,
ela é limpa, transparente, poderosa, porque ela tem base na palavra de Cristo, ela tem base na palavra do nosso Senhor. E eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, porque nem todos nós somos pais. Talvez você que está ouvindo essa mensagem nesta noite, ainda não é pai, mas é filho. E talvez você que é pai e que também é filho, pode entender que essa palavra é para mim e para você, porque sendo você pai ou não, nós em Cristo nos tornamos filhos de Deus. E aí Deus quer que nós olhemos essa questão, porque no contexto da fé cristã, o princípio essencial é a obediência. E nós podemos ver isso tanto em Filipenses capítulo 4, quanto em Tiago, escrevendo a epístola, no capítulo 1, no versículo 22, ele traz a mesma menção. Porque Paulo em Filipenses diz: coloque em prática tudo o que vocês ouviram, viram, aprenderam e viram em mim. Paulo fala, é possível praticar, é possível exercer a autoridade que Deus concede a você. A palavra que Deus te dá, ela funciona, ela deve ser obedecida. E Tiago vai fazer menção nisso, quando Tiago, no capítulo 1, diz: não sejais apenas ouvintes, mas sejais praticantes da palavra. E nesse terceiro princípio particular, a obediência dos filhos aos pais é tratada com clareza, mas não é uma obediência cega, é uma obediência alinhada na palavra, ou seja, Jesus permanece sendo o nosso parâmetro, mas o texto continua. Nós saímos agora do versículo 20, e iremos agora para o versículo 21, porque agora nós falaremos do princípio, não da obediência dos filhos aos pais, mas nós falaremos da comunicação dos pais com os filhos. Ou seja, será que nós como pais poderemos facilitar a obediência dos filhos? Será que Paulo vai tratar e fazer isso de uma forma mais clara? Vejamos aí, Colossenses 3, 21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Amados irmãos, quantos são os pais que não estão atentos a essa palavra, de que mais do que os seus filhos serem obedientes a vocês, é vocês assumirem a responsabilidade de não serem provocadores da ira no coração dos seus filhos. Deus espera que nós como pais, ou Deus espera que todo pai olhe para o seu filho e seja um promovedor da paz, seja alguém que facilite aquela palavra que Deus já tem tratado contigo através da sua palavra, em relação à forma como você ensinará o seu filho a andar nos caminhos do Senhor. É como se Paulo quisesse acoplar a mensagem de Salomão. Quando Salomão, escrevendo Provérbios, no capítulo 14, ele diz, pai, ensina o menino no caminho em que deve andar, pois até o envelhecer, o menino, a criança, jamais se desviará dele. E é proposto que no ensino de Deus não haja irritação. A irritação gera confusão entre a criação do pai com seu filho. Pergunto, como que nós poderíamos entender que há uma irritação gerada no coração do filho por causa da falta de sabedoria do seu pai ao caminhar com ele aqui na terra? Eu separei algumas coisas que nós podemos analisar se isso acontece ou não no nosso seio familiar. A primeira coisa que talvez gere irritação nos filhos é quando os pais não têm coerência, ou seja, eles falam uma coisa, mas vivem outra. É como se eles dissessem o seguinte: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Incoerência. Porque a mensagem cristã é: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo sabe que assim como nós temos em Cristo a referência, nós sabemos que Cristo espera que nós sejamos a referência dele. Então talvez uma coisa que crie essa irritação nos filhos é porque não há coerência com os pais. Falam uma coisa e vivem outra. Segunda, quando não há regras claras na disciplina. Um dia elogia e o outro dia critica, mas pela mesma coisa. Terceiro, quando não há diálogo.
Quando há só um monólogo, apenas não quer, não faça, não tem uma explicação, não há sensatez ali. Ao invés de ser o uso da autoridade, se baseia no uso do autoritarismo. Eu falei e pronto. E eu me lembro de um momento em que Jesus certa vez disse, em João capítulo 15, Jesus chegou a dizer, aprofundando essa ideia de relacionamento entre pai e filho, e ele coloca que ele como filho de Deus, em João capítulo 15 ele diz no versículo 15, eu não vos chamarei mais de servo, passarei a chamá-los de amigos. Por quê? Porque tudo que o meu pai me falou, eu falei a vocês. E Jesus, ele não criou restrições entre nós, ele abriu o canal da intimidade, ele criou o diálogo e não apenas um monólogo. Ele gerou em nós a fé que nós precisamos. Toda a fé que você tem, você só a tem porque um dia que se você tem, foi Deus que te deu. A fé é aquilo que a Bíblia diz que ela é. E entre tantas coisas, Paulo diz em 1 Coríntios 12, versículo 7, a fé é um dom de Deus. E ela se manifesta por sua palavra. Observe, queridos, que Rob Parsons, no livro Pais 60 Minutos, o autor diz, quando os filhos são criança, ele quer falar com você. Quando eles crescem, vocês querem falar com eles. Se você não ouvir o seu filho quando ele for pequeno, ele não vai querer ouvir você quando você ficar velho. Nós precisamos estar atentos à nossa comunicação com os nossos filhos. Quarta colocação que poderá acontecer irritabilidade no filho por causa do pai, quando não há injustiça ou excesso de severidade. São pais que têm preferência por um filho em detrimento do outro. Quinto, quando não há disciplina proporcional. Sexto, quando os pais não têm preço, ou quando os pais, melhor dizendo, quando os pais não têm tempo para os seus filhos, seja para uma orientação, uma ajuda, um lazer, ele está sempre cansado. O filho está vendo, ele tem mais tempo para a mulher, para a esposa ou para o trabalho. Nunca sobra tempo para o seu filho. Isso também vai gerar irritabilidade nos nossos filhos. Então, amados irmãos, fiquemos atentos a isso. Porque no terceiro princípio particular, nós ouvimos aqui que há um princípio da obediência dos filhos aos pais, mas há também o princípio da comunicação dos pais com filhos, porque nós não podemos provocar a ira dos nossos filhos. Quarto princípio particular de Deus para os nossos relacionamentos, está aqui no versículo 22 em diante, quando Paulo fala da obediência dos servos aos senhores, e depois da obediência dos senhores aos servos. Observemos aqui a partir do versículo 22 de Colossenses capítulo 3. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas. A obediência dos servos aos seus senhores está tão clara aqui nesse versículo 22, nós não podemos esquecer disso. Amados, na época de Paulo, havia mais de 60 milhões de escravos no Império Romano. A maioria da igreja era composta de escravos. Em nenhuma parte da Escritura se afirma que a escravidão em si mesma é uma ordenança divina, como o matrimônio, como a família, como o dia do repouso ou do governo humano. Nós podemos ver isso, a instituição do matrimônio em Gênesis 2:18, Deus instituindo a família em Gênesis 1:28, o dia do repouso em Gênesis 2:3, o governo humano em Romanos 13:1. Mas é por isso mesmo que não agrada ao Senhor que um homem seja dono do outro. Paulo não aconselhou a rebelião aberta dos escravos contra seus senhores, mas tratou de mudar a estrutura social por meios pacíficos. Vejamos Filemão 16. Diz assim Filemão 16: não como escravo, mas muito mais do que escravo, como o irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você,
quer como ser humano, quer como irmão ao Senhor. Paulo está dizendo a Filemão, para que ele pudesse olhar para o seu escravo Onésimo como irmão caríssimo. Os servos precisam ter espírito de serviço, obediência, fidelidade e sinceridade. O texto aqui diz claro em versículo 22, servos, obedeçam em tudo, é uma obediência integral, era uma obediência sincera. Ele diz que não seja servindo sobre a vigilância, ele diz não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Então era uma obediência integral, mas sincera. Não era porque estavam sendo vigiados ou não. Era uma obediência espiritual. Vocês devem servir como para o Senhor e não para homens. Porque a Cristo, ao Senhor, é que vocês estão servindo. Mas também a obediência do servo, ela era uma obediência expectante. Ou seja, era uma obediência ciente de que recebereis do Senhor a recompensa. O texto é claro em dizer no versículo 23, tudo quanto fizer, faça como para o Senhor e não para as pessoas. E ele introduz o versículo 24 de Colossenses 3, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Deus é aquele que gera expectativas em nós. Os empregados crentes deveriam ser os melhores empregados. Eles deveriam ser modelos e exemplo em suas empresas. O empregado crente não pode ser corpo mole, ou não pode fazer corpo mole, não trabalhar de forma relaxada. Ele está servindo a Cristo em seu emprego, porque Deus é aquele, lembra lá no início, quando falávamos dos princípios gerais, Ele é o nosso novo modelo, o nosso novo propósito, Ele é aquele que nos trouxe uma nova ética, é aquele que nos dá poder, é aquele que nos traz uma nova motivação. E agora ele vai falar da questão da obediência dos servos aos seus senhores, ou seja, dos empregados aos seus patrões. E ele encerra no versículo 1 do capítulo 4, dizendo do dever agora não dos servos, mas dos senhores para com os seus servos. Ele diz, os senhores, vamos lá observar o capítulo 4. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo também que vocês têm um Senhor no céu. Os senhores precisam tratar os seus servos com justiça e equidade. Veja que o salário opressor dos empregados chegam diante de Deus. Quando olhamos o texto de Tiago, capítulo de número 5, nós vamos ler apenas o versículo 4, 5 e 6. Observe que o salário opressor do patrão, do Senhor, ele é visto pelo Senhor nosso Deus. Tiago 5, 4 a 6. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança, vocês têm condenado e matado o justo, sem que lhe ofereça resistência. O Senhor deles e de vocês está nos céus, e não faz acepção de pessoas. Lembra do texto de Efésios capítulo 6, versículo 9, Paulo vai tratar isso dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Efésios 6, 9, e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Há uma versão que diz, e Ele não trata as pessoas com acepção. Deus não faz acepção de pessoas. Os senhores precisam entender, os patrões precisam empreender, que eles estão debaixo do senhorio de Cristo. Então seja você, meu amado irmão, seja você, minha amada irmã, que talvez seja uma empreendedora, um empresário, uma empresária. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 4, aliás no versículo 1 de Colossenses 4, que nós temos o mesmo Senhor. E aí Deus espera isso de você. Ele diz que os senhores, os patrões, as patroas, eles devem também
olhar para Cristo, porque Jesus está com eles por meio da sua palavra. Deus espera que nós, como patrões, possamos entender que estamos também debaixo do seu senhorio. Nós também precisamos ser mordomos de Deus, porque também estamos sob o julgamento dele. E eu queria que você ficasse atento a isso, porque quando Paulo fala dos princípios que regem nossos relacionamentos, ele nos falou aqui do princípio da submissão da mulher ao marido, do amor do marido pela sua esposa. Ele falou da obediência e da relação de filhos e pais, quando filhos devem obedecer os pais, a comunicação dos pais com os filhos para que não haja irritação. O quarto princípio, os relacionamentos entre servos e senhores, os servos obedecendo aos seus senhores em tudo, fazendo aquilo com sinceridade e como para o Senhor. E agora conclui dizendo com o dever dos senhores com os seus servos. Eu concluo dizendo o seguinte: quais são os princípios que hoje regem o seu coração? Nossos relacionamentos estão saudáveis ou não? O Senhor nosso Deus é um Deus de ordem e não de desordem. Portanto, oremos para que tenhamos um coração que seja regido pela palavra do nosso Deus. Tudo aquilo que tange ao anseio da família, pais e filhos, filhos e pais, marido e esposa, esposa e marido, e finalmente, patrões e empregados, empregados e patrões, tudo. Porque temos irmãos que são empreendedores, eles precisam se alinhar também com a palavra de Deus. A todos aqui eu convido, tanto empresário como famílias, pais e filhos, maridos e esposas, filhos e pais, que você se firme na palavra de Deus, e especificamente o que está no versículo 17, tudo o que fizerem, Colossenses 3:17, tudo o que fizerem, seja palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por Ele e por meio dEle graças a Deus Pai. E Deus nos abençoe e que a sua palavra frutifique em nossos corações.